Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Água Limpa. Desde já eu desejo uma ótima noite a todos, aqueles que nos assistem pela rede social e a todos os presentes. Aos meus pares vereadores, uma ótima noite. Água Limpa, 2 de outubro de 2025, sessão ordinária número 2535 da Câmara Municipal de Água Limpa, Estado de Goiás. Sob a proteção de Deus e com o pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro aberta a presente sessão. Por favor, senhor secretário, faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretário Cláudio. Boa noite, assessor jurídico, doutor Kreuger. Boa noite, doutor Tadeu. Boa noite, colega Lacre. Boa noite, Nair. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que acompanham nós nas redes sociais. Ato número 2534. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Água Limpa do Estado de Goiás. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2025, às 19 horas, realizado no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Alexander Paiva, secretário vereador Mábio Moraes, com a presença do vereador Wellington Almeida, Rogério de Oliveira, Vinícius do Prado, Elbert Castro, Lázaro Sarafim e José Divino. Constatada a ausência justificativa do vereador Ugmar Barbosa. Em seguida, o senhor presidente abriu a sessão e cumprimentou a todos, proferindo as seguintes palavras: sob proteção de Deus, com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declarou aberta a presente sessão. Feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada sem restrição. A ordem do dia foi apresentar a seguinte matéria: projeto de lei número 015 de 2022, 22 de setembro de 2025, dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Água Limpa, Goiás, da outra providência. Projeto de lei número 016 de 22 de setembro de 2025, reestrutura do plano de cargo e salário e vencimento do servidor técnico administrativo operacional do município e da outra providência. Feita a leitura, a apresentação do mesmo, ficando entregue às comissões para dar seus parecer. A explicação do pessoal de tribuna livre usou a palavra vereador e também o senhor presidente, parabenizando o evento realizado pelo vereador Elbert, pelo dia do vereador e do idoso. Ainda em nome do Poder Legislativo, manifesta profundo pesar pelo falecimento da senhora Kênia, esposa do vereador Ugmar. Neste momento de dor, solidarizamos com um colega, sua família, rogando a Deus que conceda o conforto e a força e a serenidade para superar esta perda irreparável. Receba os nossos sinceros sentimentos. Por fim, o senhor presidente usou a palavra e agradeceu a presença de todos. Não havendo nada mais a tratar, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada aos dias 2 dias do mês de outubro, corrente ano, 19 horas, agora 1º de outubro de 2025. Alexander Paiva, presidente. Obrigado, senhor secretário. Coloco a ata em discussão. Os vereadores que quiserem manifestar-se, o momento é oportuno. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantem-se. Ata aprovada. Passamos agora para a ordem do dia. Votação dos projetos de lei número 108/2025, projeto de lei número 110/2025. Coloco para votação no plenário o projeto de lei número 108/2025. Os vereadores que quiserem manifestar-se, o momento é oportuno. Não havendo manifestações, coloco o projeto de lei número 108/2025 em votação. Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantem-se. Projeto de lei número 108/2025 aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 110/2025.
para aqueles vereadores que quiserem manifestar-se. O momento é oportuno. Não havendo manifestações sobre o projeto de lei número 110/2025, coloco o projeto em votação. Os vereadores que votarem a favor permaneçam sentados e os contra levantem-se. Projeto de lei número 110/2025, aprovado. Passamos agora às discussões dos projetos de lei número 015/2025 e projeto de lei número 016/2025 para os vereadores que quiserem discutir sobre os dois projetos. Está abertas as discussões para o nosso advogado Tadeu, nosso procurador do município, esclarecer sobre as leis. A palavra está na tribuna. A palavra está com o vereador Vinícius. Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez. Quero cumprimentar cada colega meu vereador aqui, a todos que estão nos assistindo através das redes sociais, ao povo presente, Anair, ao assessor do Dr. Tadeu, cumprimento ele também. E já faço um pedido para ele, o presidente do CRAC, trazer uma camisa do CRAC catalão para cada um de nós aqui. A minha G, a do minha XG. Ao doutor Cleuber, ao nosso secretário Cláudio, ao Leonardo. Doutor, é muito importante o senhor estar aqui presente. Quero parabenizar ao senhor e a toda a administração por estar encaminhando dois projetos de lei importantíssimos à nossa Casa de Leis. Eu tenho certeza que eles vão ser aprovados por unanimidade, que é projeto que vai beneficiar o setor público. Eu, na hora de criticar, eu critico, mas na hora de parabenizar, eu também quero parabenizar. Mas com certeza vai ter algumas ressalvas, não só minha, mas dos colegas vereadores, sobre os valores dos vencimentos dos carros que foi colocado aqui para a gente votar. Eu estava dando uma olhada no motorista de veículo pesado, se eu não me engano, passa pouco mais de R$1.500. Se eu não me engano, eu tenho que olhar novamente, é R$1.900. Eu acho muito pouco um motorista de uma marca, de uma reta, de uma patrol, de uma pá-mecânica, fica no sol quente, no caminhão, enfim, no trator, muito pouco. Eu acho que a gente deveria valorizar assim mais eles um pouco. Também sobre o pessoal da limpeza da cidade, aqueles que trabalham no serviço braçal, o auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, melhorar um pouco mais também. Com certeza, futuramente, quem passar no concurso e der por merecer, com certeza vai ter também suas gratificações, insalubridades, que é direito do pessoal da limpeza, mas dá uma melhoradinha a mais também. Enfim, para a gente discutir esse projeto, para melhorar um pouco os vencimentos. Não só desses dois que eu olhei, tem mais alguns, mas é muito bom o senhor estar aqui para a gente olhar, para levar para a administração, para ver se eles podem olhar com carinho para alguns vencimentos desses cargos de concurso. Tenho certeza que nossos colegas vereadores também vão fazer algumas reclamações no ponto positivo para que esse salário melhore. Mas desde já muito obrigado pela oportunidade e a gente quer discutir esse projeto de lei e aprovar eles o mais rápido possível para esse concurso público ser realizado aqui no município. Isso é uma cobrança minha, dos meus colegas vereadores e da população da Valinha. O último concurso realizado aqui foi em 2011, até o Dr. Cleu era secretário de administração do meu pai, foi ele que fez esse concurso, naquela administração do meu pai foi prefeito. Essa atualização do plano de carreira dos funcionários públicos também concursaram. A última vez que fez foi em 1995, se não me engano, 94, também meu pai prefeito. Então está muito defasado sim, a gente precisa atualizar esses valores. Desde já muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A palavra está com o nosso procurador Tadeu. Então, gente, vamos fazer o seguinte, aqueles vereadores que quiserem fazer mais alguma ressalva em cima do projeto, que façam todos, depois a gente já passa para o doutor Tadeu a palavra, para ele tirar a dúvida de cada um. Tem mais algum vereador? O vereador está com... A palavra está com o vereador Helder. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, Leonardo, Cláudio.
Dr. Tadeu, Dr. Kleiber, né, a Nair, assessor, Dr. Tadeu. Né, uma boa noite também especial a todos que nos acompanham, né, pela rede social. Né, pegando gancho, né, na fala do nosso colega, vereador Vinícius, né, esse estatuto, né, do servidor público acho que já é uma demanda, né, de muitos anos, né, dos nossos servidores aqui do nosso município. E o que eu peço, né, e cobro, né, do doutor, para poder que converse com o pessoal da administração, é que houve, né, as nossas classes, né, ter uma discussão melhor, né, de cada cargo, né, e quando a gente vê, né, uma remuneração dos agentes de endemias, né, muito próximo talvez, ou às vezes até dentro do piso nacional mesmo, a gente parabeniza, mas a gente vê outros cargos também, né, que deixou a desejar ali dentro. Eu acho que é se sentar, né, fazer uma audiência pública, né, com os servidores, ouvindo, né, os motoristas, ouvindo os agentes, né, comunitários de saúde, os os auxiliares de serviços gerais, bem em todos os outros cargos. Estamos falando do nosso estatuto de servidor público. Então acho que ouvir, discutir, né, e a gente vai chegar, né, no bem comum desse projeto. É o que eu peço. A gente faça uma audiência, chama os servidores, né, mostra para eles onde a gente está alterando, né, pergunta, né, tira dúvida. Acho que o momento é esse. Né, estamos falando da última alteração lá em 1993. Né, a gente está em 2025. Então acho que o momento é agora, né, da gente escutar, né, ouvir, discutir. É o que eu peço, né, encarecidamente, né, para que esse projeto seja ouvido, seja discutido antes de votar. Né, a gente parabeniza, né, a gente receber, né, essa atualização de dentro. Eu acho que foi uma briga, né, de muitas outras, né, legislaturas aqui dentro da Câmara. A gente via os vereadores reivindicando, não agora, mas de muito tempo. Então a gente presenciando isso aqui, para mim é uma honra, né, poder estar aqui hoje, né, como vereador e receber um projeto atualizando o Estatuto do Servidor Público do nosso município. É só isso mesmo, doutor. Muito obrigado, presidente. A palavra continua na tribuna. Mais algum vereador? A palavra está com o vereador Rogério. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos vocês aqui presentes nessa Casa de Lei. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vejo aqui também que é uma grande importância aonde que vamos ter aqui ser realizado esse concurso público aqui na Água Limpa. É muitos anos que não tem, então vejo sim, isso é uma vitória para a nossa cidade, nosso município, nossa região. É uma oportunidade que a gente aqui, juntamente com a prefeitura, o prefeito, lideranças políticas, enfim, a todos que faz parte dessa gestão, é uma oportunidade a mais. Então eu fico muito satisfeito, vou torcer muito para que cada um tenha seu objetivo, que possa realizar seu concurso e realmente ter seu emprego efetivo. Então eu fico muito satisfeito, eu sei que eu sou efetivado na prefeitura, é uma coisa muito boa, importante. Então, fico muito satisfeito. Também quero aqui parabenizar o meu colega vereador, que vem fazendo um ótimo trabalho. Parabéns pela sua conquista aí, pela emenda que já está na conta. Eu te parabenizar você. Você é uma pessoa que vem fazendo um ótimo trabalho. Continue assim. Eu te dou os parabéns para você, tá bom? Então, desde já, eu quero dar uma boa noite a todos vocês, todos assistindo, e estou à disposição. Se precisar de mim, pode contar comigo. Sempre estarei aqui para poder servir você. Muito obrigado e tenha uma ótima noite para todos. Obrigado, vereadores. A palavra está com o vereador José Divino. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, vereadores. Boa noite, doutor Tadeu, doutor Cleuber, Cláudio, Nair, visitantes e todos que nos estão nos assistindo. Com relação ao concurso público, isso é muito importante, doutor Tadeu, e é o que a população está esperando, né? Almeja esse concurso, pessoas que passem aquele que tem
capacidade, mas que a gestão faça isso com muita responsabilidade, para que não venha colocar um salário mínimo aí para as pessoas que vai prestar um concurso, pessoas capacitadas, pessoas com responsabilidade, mas para que continue na mão dos gestores. Quando faz isso, que joga lá o salário lá embaixo, para que na época da eleição trabalhe em cima, querendo oferecer uma gratificação, querendo oferecer uma coisa em cima do próprio concurso da pessoa. Que faça isso com mais responsabilidade e que não fique usando isso, não, deixe as pessoas que passarem ter um salário digno e que já receba ele desde o início, que não seja preciso de estar mendigando uma gratificação, uma coisa ou outra, porque depois para alguns tem jeito, para os outros não tem. Então que vamos tratar todo mundo com igualdade. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Obrigado aos vereadores. Então, eu passo a palavra para o nosso procurador do município, doutor Tadeu. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, cumprimentar meu amigo, colega, doutor Cleber, que é o procurador aqui desse Poder Legislativo, vereador Rogério, Danilo, Tom, Tomzinho, também o Marquinhos, o presidente, né, Alex, Mazinho. Eu vi também o Vinícius, o nosso secretário da casa, o Cláudio, e dizer que vem atendendo também o convite do presidente da casa, em nome do Poder Executivo, dizer que para nós também já há algum tempo que a gente percebe, né, eu estive aqui na Câmara em outras ocasiões, até na gestão anterior, né, em que o vereador José Domingos fazia parte da gestão direta do Executivo, e que a gente discutia justamente essa questão. Desde quando que a gente chegou aqui para prestar assessoria para o município, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a defasagem da legislação como um todo, não só a legislação do pessoal, como um todo, né? Então, hoje, após um considerável espaço de tempo, acho que até o concurso a gente já deveria ter conseguido fazer ele até um pouco antes, mas tivemos inúmeras dificuldades, né, muito por conta da nossa legislação mesmo em si. Então, e também pelas dificuldades financeiras do município, né, os primeiros anos da gestão foi muito conturbado do ponto de vista de déficit, parcelamento, de ações, né? Então, o município assumiu muitas despesas mesmo, muitas ações que agora, né, conseguiu dar uma controlada e que permite fazer alguns investimentos, como esse tem sido feito agora. Hoje era para estar aqui vir comigo também a doutora Kira, também o doutor Gilberto, né, que são dois que são os responsáveis pela redação desses dois projetos iniciais, de um total de 4 ou 5 leis que a gente vai fazer estruturante. Também tem as do magistério, que a gente vai estar encaminhando em breve, e por final aqui fecha, a gente vai alterar a 415, que foi a legislação que a gente passou aqui. Então, tudo isso passa por um processo, né? E o que é importante dizer aqui, acho que as ponderações do vereador Vinícius, do vereador Helco, também do vereador Rogério, também do Zé Dormir, acho que são pertinentes. Contudo, a estrutura do direito público e do serviço público em si, ela passa por leis que são ponderadas e baseadas no orçamento municipal. Vocês já votaram aqui a LOA, né, que ela está em vigor, né, a próxima que é a do PPA, e também a EDO. Então, para tudo isso, a gente precisa no final ter índices que são cumpridos conforme a lei de responsabilidade fiscal, mais especificamente aqui, se não me falha a memória, artigo 25 e 26, que vai dizer os percentuais que a gente pode aplicar em pessoal. Por que isso é relevante, vereador Vinícius e vereador Helco? A gente tinha uma situação anterior, antes da atualização dessa legislação, que muito embora a gente tenha um salário, né, um salário mínimo mesmo a nível nacional, a gente tinha uma dificuldade mesmo ali, que a gente não tinha uma fixação
né, de um piso de salário. Então, esse é um dos pontos, talvez vocês não percebam aqui, mas é um ponto sensível para que a gente possa regularizar também o COLAR, porque sem a atualização, equiparando com revisões anuais já previstas numa lei, com índice previsto numa lei, a gente também ficava defasado do ponto de vista da atualização de uma revisão, que vocês já estão votando. Esse é o primeiro ponto. Então, o salário do servidor público do município de Água Limpa, ele vai estar equiparado ao salário mínimo nacional, né, com revisão geral anual pactuada com o índice e com a data base que já está prevista tudo dentro da mesma legislação. Isso é relevante porque lei é feita para cumprir, né? Como vocês também estão votando, esse aqui vai ser registrado junto ao Tribunal de Contas do município e ela já passa a ser automática para o próximo exercício. O que é importante a gente citar aqui, gente? Importante a gente citar aqui, a lei protege constitucionalmente o direito adquirido, né? Então, e ela também não vem para prejudicar, né? Então, uma lei nova, ela também não pode prejudicar uma lei antiga que esteja. Então, para piorar, dificilmente vocês vão ver, né? Ela seria inconstitucional, porque a Constituição não prevê isso, ainda mais para o direito adquirido de servidor. Ou seja, isso vai impactar diretamente os servidores que virão, né, aprovados, os novos servidores do concurso. E para quem já está dentro da estrutura? Vocês vão perguntar. Para quem já está dentro da estrutura, tudo que for melhor na lei anterior, ela continua. O que vier, que eventualmente for decorrente de uma legislação federal que tenha sido atualizada, a exemplo do piso que Vossa Excelência citou, o BIM do agente de endemias, aqui já está atualizado com a legislação nova. De positivo que eu posso dizer para vocês aqui. E por que não fez uma atualização? Será que a administração não viu que, por exemplo, o gari que fica no sol, né, teria um direito de receber eventualmente um salário maior? Não é isso. É claro que a gente, se pudesse e se conseguisse uma equação que nos permitisse, do ponto de vista orçamentário, ter salários maiores, né, gente? Claro que ninguém estaria contrário a fazer. O problema é que a gente tem um índice, tem até um limite que a gente pode gastar com o pessoal. Então, existe nas leis, vocês vão observar, fala de um período de transição. Ou seja, a partir de janeiro, a gente tem 6 meses para fazer uma modulação. E a gente imagina que em janeiro a gente já está com o concurso concluído, então a gente já está chamando efetivos. Por natural, vem também o magistério, a gente vai ter também um programa natural de regularização disso, e aí começa 180 dias que a gente imagina de fazer essa modulação. Após isso, aí você consegue entender então como é que vai ficar, né, a parte orçamentária. E aí sim é possível que a gente encaminharemos lá na frente, né, projetos que nos permitam dizer o que vai pagar e cumprir, porque também não adianta falar. Você pode colocar o valor, se o município não conseguir suportar, do ponto de vista financeiro, não adianta. É diferente de falar de gratificação, vereador Zé Domingos. E essa também é uma das alterações que são positivas na lei. Por quê? Porque já há algum tempo o Tribunal de Contas entende que a gratificação ela já não pode ser assim mais. E a nossa lei, a gente tinha uma lei que era desatualizada nesse ponto. A gratificação ela tem que ser em percentual para um serviço excepcional e extraordinário e não pode ser paga comissionada. Isso já tem vários anos que não pode. Mas existiu uma lei municipal. Se existiu e pagou errado. Se pagou errado, aí é diferente. Do ponto de vista da infração civil ou até mesmo criminal, pode ser até que esteja prescrito, né, para você analisar. Mas do ponto de vista do prejuízo que eventualmente tenha gerado ao erário, aí o agente que gerou é imprescritível. A STF decidiu, né, já modulou os efeitos, né, em repercussão geral. Então, do ponto de vista, quando se trata de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário, a devolução é imprescritível, né, já desde 2021, 22 para cá. Então, algumas coisas, isso traz bastante
modernidade também para a legislação, nos dando uma flexibilização maior. E eu fiz questão de citar aqui o nome da doutora Aquiles e do doutor Gilberto, que vem fazendo já um trabalho, já aproximadamente, estava até mostrando aqui para o Cleber aqui com relação a essa questão do magistério, que ele me questionou, até mostrando que a Secretaria de Educação encaminhou já a modulação que foi solicitada pela Suria, né? Esse pessoal está fazendo esse trabalho inteiro já de reestruturação de pessoal, de RH, de análise de eventuais situações que o COLAD nos identificou também como dificultosas do ponto de vista legal, e esses textos que foram tragos por eles nos possibilita regularizar a grande maioria delas do ponto de vista legal. Para frente, é claro que a gente vai estar trazendo, eu faço questão de estar aqui toda vez que vocês quiserem, até para esclarecer. Como eu disse, a gente deve mandar mais 2 leis, mas com essas bases aqui, mais a 415, que foi aprovada aqui no final do ano passado, que dá a grande base do salário, e aqui está repetindo, e aí já quero caminhar para a conclusão, para dizer que o que? Vocês não viram aqui um estudo de impacto financeiro, né? Porque de fato ela não produz nem aumento, nem perda, gente. Então, isso não impacta em nenhuma perda para nenhum dos servidores que lá estão. O concurso vai ser licitado, a gente pretende fazer um processo de pregão eletrônico, até para dar mais lisura. O município tem trabalhado, a grande maioria das licitações são hoje por via eletrônica, porque dá mais possibilidade de buscar melhores fornecedores. Hoje o Tribunal de Contas do TCU mudou até a metodologia, hoje a administração busca, após a publicação da Lei 14.133, a proposta mais vantajosa para a administração, e é isso que a gente vai buscar, muito embora a gente pudesse, nesse caso, optar até mesmo por uma instituição, né, contratando por inexigibilidade de estação, eventual, por exemplo, a Fundação Aroeira, que a gente imaginava antes, só que o preço que foi nos proposto está bem distante do nosso orçamento, o EG, a própria UFG, né? Então o que a gente quer é que eles, se eles quiserem prestar um serviço para a gente também, eles entrem e a gente possa conseguir um preço para custeio também no concurso, mais em conta para a administração. Então a gente vai fazer um processo de pregão eletrônico que já vai ser publicado o edital, tão logo a gente conclua a votação dessas 2 leis, como eu garanti aqui para o nosso presidente, o vereador Alex. Até imagino que dentro de terça ou quarta-feira a gente já vai estar encaminhando elas também, claro, com o aval de vocês, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, aonde, vereador Vinícius, vereador Elber, a gente possui ação civil pública, se não me engano, até da gestão, da primeira gestão do seu pai. Lá vocês firmaram um pacto, não cumpriu, veio a outra gestão, não cumpriu, veio a outra, não cumpriu, veio a nossa, não conseguiu cumprir, a primeira, e agora a gente está cumprindo um compromisso que celebrou com o Ministério Público 20 anos atrás, praticamente, e lá, se eu não me engano, não era uma questão que envolvia inicialmente os cargos da saúde, por conta de credenciamento, né? Então quando a gente assume uma dificuldade, até eu vim a essa casa, vocês concederam um aval para nós, né? Para a gente poder celebrar naquela feita o primeiro credenciamento já por hora, e de lá para cá a gente vem tentando poder realizar o que agora se tornou possível diante desse trabalho que eu queria aqui a princípio elogiar, né? Da doutora Aquiles e do doutor Gilberto, que foram hercúleos aqui, né? Que eu disse, eu não tenho mais tempo, eu preciso que seja rápido, e vocês precisam se debruçar, então vieram, então, praticamente toda semana aqui, né? A gente, para quem visita a prefeitura, que vê o RH, está bem diferente, até visualmente está bem mais organizado, né? Até visualmente, e isso é importante, e estão também treinando o nosso pessoal, né? Ensinando também a fazer de forma correta, fazer, né, uma forma com a maior lisura possível, garantindo publicidade, garantindo transparência, alimentando os nossos portais, né, com as informações da forma que não é que a população espera, é que ela merece porque a lei determina, né? Então, assim que a gente tem procurado fazer. De modo que eu posso dizer que
aqui são 2 textos que, como bem colocou o vereador Elbio, também o vereador Rogério, eles trazem dignidade na medida em que colocam também o município de Água Limpa, né, no patamar de cidades maiores, né, com uma legislação moderna, que vai permitir não só melhores ganhos e melhores direitos também para os servidores, mas também poder de fiscalização maior da Câmara, que é a função natural, né, e a gente está aqui para isso também. Vocês veem que o Estatuto prevê até o direito de reclamação, rito de como vai fazer, prazo, ele vai ter que cumprir, parecer, protocolo, até porque o município também já se prepara para, se aí não conseguir, dentro desse primeiro semestre 26, mas no segundo semestre, já para implantar o processo eletrônico, de modo que o município também vai parar de trabalhar com papel, vai se modernizar também, e de modo que fica mais fácil também gerir, quando é mais transparente, é mais ágil o processo e a gente tem menos lacunas. Só permitir, acabou que você colocou o 015, mas já acabou que trouxe para trabalho também parte da estruturação do plano de cargos, que está lá no 016, né? Eu fiz algumas ponderações que eram do Estatuto, que diz o que? Ele rege, né, como bem colocado aqui pelo meu colega e assessor dessa casa, uma lei que ela é de 93, né? Então nós estamos em 2025, né? Então a gente está falando aí de uma legislação bastante antiga, bastante defasada, com várias situações que surgiram novas. Esse taxa que o senhor falou aí que tem muito tempo que não está assinado, na gestão do meu pai foi assinado também. Se eu não me engano, sim, porque foi renovando, né? E o problema é que teve justamente conduta é assim, você acaba assinando um título, né? Como certo, porque ele é ruim, né? Quando você tem a lei, você tem a Câmara, são situações que a gente traz para a Câmara. O chão nós acabamos de resolver agora, 27 anos, né? Acabamos agora, essa semana, acabamos de conseguir resolver a situação do lixão a duras penas, né? Uma responsabilidade criminal que vem também desde a época da primeira gestão do seu pai, e a gente não conseguia resolver. Passou por Silveri, passou por vários outros prefeitos. Então, muito embora tenha demorado um pouco, a gente também dá prova de seriedade, dá prova, né, de um trabalho sério e voltado nesse caso do lixão, já que você citou, Vinícius, né, uma coisa para vocês que vivem aqui, né, não tem nada melhor, que as famílias estão aqui, você está cuidando do meio ambiente, da eventual poluição do lençol, né, de várias outras situações. Então o município já caminha para vocês também votarem, para que a gente entrasse no consórcio, né, a gente busca uma área para fazer um lixão agora em conjunto com 2 ou 3 municípios, né, já procuramos há um pequeno espaço de tempo atrás, tentamos também fazer uma pactuação que era eventual com o município de Mais Largão, né, para que a gente pudesse também dividir as despesas, poder resolver essa situação do lixo, que não é o objeto aqui de hoje, mas já que citou um exemplo, aquele taco do lixão a gente conseguiu resolver nessa semana agora, duras penas, na semana anterior. Então aqui o que a gente propõe é justamente isso. Com relação aos cargos, a questão da carreira, dos salários, o que a gente procurou aqui foi não alterar aquilo que já tinha proposto do ponto de vista orçamentário. Para quê? Para a gente não tornar eles mais difíceis ainda de análise. Com certeza, futuramente, o problema dos cargos, esses cargos não tem gratificação, vai ter lareias, enfim, vamos ver. Mas está previsto aqui, se você for olhar. Então, os cargos aí que exige coletar ensino fundamental, 3 mil. E ensino superior tem 2. Por quê? Não, na verdade, o que tem piso a gente tem que respeitar, como o Elvin colocou. A gente não fala o piso mesmo da fisioterapeuta. Não é que é piso, ela é 3 e tanto. Não, tem uma proposta de piso, tem uma lei federal diferente do agente de endemias. Todos aqueles que têm lei federal, você é obrigado a cumprir. Quem ainda está em proposta, está em tramitação, você ainda não tem a lei pactuada pelo Congresso. Então, também você
você for, não é obrigatoriedade, é porque vai de regional. Muito embora pareça injusto para algumas categorias, minha esposa, por exemplo, é enfermeira, agora acabou de aplicar o da enfermagem. Vocês podem ver que o da enfermagem também já está aí, piso, né? Então, assim, Esse médico não vai querer vir para cá pelo valor. aí a gente tem que esperar nisso, mas a gente tem que cumprir. Do superior é do piso. Dentista, nutricionista. Não, dentista não tem piso, Fisioterapeuta. nutricionista não tem piso nacional. Veja bem, eu quis dizer para vocês que todos que possuem uma lei nacional, uma lei federal, Enfermeira já tem. um enfermeiro já tem, né, o agente de saúde, o agente de endemias, isso foi inclusive recente, são de 2023, né? O professor tem um plano nacional do magistério, ele tem um piso, né? Então assim, essas carreiras que já estão reconhecidas nacionalmente, existe uma lei federal. A técnica enfermar tem piso. Tem piso na mesma lei da enfermagem. Agora, essas outras carreiras que não são menores, e a gente não está aqui desprezando, o que a gente está dizendo é que a lei está adequada, né, recepcionando a legislação federal que já está posta. As demais, não é que a gente desprezou, que a gente precisa estar dentro de um índice natural de folha também. Você não pode propor uma coisa que ela não caiba no nosso orçamento. E da forma com que está atualmente, antes da gente realizar o concurso e fazer essa modulação, que deve ser nesse primeiro semestre do ano que vem, a gente não consegue analisar essas situações que são individuais. Porque se aumentar, vai gerar também um índice maior. E após o concurso não pode aumentar também. Pode, aí depois que a gente ajustar, a gente vem depois com uma lei e faz os ajustes necessários, entendeu? Mas as classificações já estão previstas nas situações, nos percentuais. Agora, só para te esclarecer, vereador Zé Dormir, as classificações elas têm que ser de forma fixa, em percentual. Você não tem mais essa mobilidade, vou dar 100 para esse, 80 para o outro, 50 para o outro, né? Que era comum até. Mas tem, doutor, o município tem alguns que do mesmo lugar recebem uma quantidade a mais. Não, mas o que tem, se estiver aplicando dessa forma hoje, e isso é um dos pontos, com essa lei nova, não é assim. Até porque ela já está atualizada, né, com o que é a orientação atual. Sobre essa Já há algum tempo não podia. eu vi lá que é o jantar 5, 10, 15 e 20. Insalubridade é o seguinte, já se você pegar a lei federal da insalubridade, o município, mediante um laudo técnico, ele é quem define os percentuais. Você tem um percentual mínimo que não pode ser menor, que é 5%. Mediante esse é um outro pessoal, rapaz, acho que chama Adriano, que está fazendo esse trabalho. Ele faz todo o levantamento, faz toda uma análise de risco, uma análise de incidência e propõe, né, quais são os agentes para insalubridade grau 1, grau 2, grau 3 ou periculosidade, né? Na lei federal, que é a NBR-15, esses valores eles podem chegar até 40%. Na lei só não pode ser inferior a 5%. Então isso é tudo natural. Como a gente está adequando agora uma coisa que tem quase 3 décadas, gente, você também não pode chegar e colocar lá em cima. Você não sabe qual vai ser o aspecto lá na frente. Após a gente modular e assentar e entender, né, o que vai ser o custo disso real, a gente vai ter que vir com um outro projeto já no ano que vem modulando. O município hoje não é 20%. Não, mas não aplica perante o laudo, né, final. Então essa é uma das adequações que foi sugerida para que a gente possa também não ter um impacto, né, que ele ainda é imprevisto, né, entendeu? Eu me lembro desse aqui, eu fazendo o completo, assessora do Ministério, tem duas conquistas que os servidores públicos têm, desde 93, parece que elas vão ser publicadas. Agora, eu não sei se é força da lei federal, vocês colocaram aqui, desse jeito, que é a licença prêmio, não está sendo transformada em pecúnia. Não, mas essa questão aí, desde 21, eu trago depois o julgado para vocês. A transferência LP, deixa eu voltar a falar. Para quem já está,
para quem já está, o outro ponto deve ser no M, né, que já não pode mais também. Já, não pode não. Tudo quem conhece. Mas quem está atrás, ele lembra, isso é direito adquirido. Pro da frente, né? E quem vai entrar tem que ser no outro. Se você for olhar a lei do Estado, ou do Estado tirou progressão. Então, assim, você tem que adequar a legislação do Estado. Você não consegue ficar de eterno. Né? Tem muitos anos de trabalho no setor público, nós éramos cientistas. Aí, por força da Constituição de 1988, questão anda da Constituição, né? Não, é da letra antes. Sim. Não é nem de concurso. Aí, em abril de 1990, nós pensamos que a Constituição vai efetivada. Aí nós estamos sendo estatutários. Sim. Pois é, mas então, nesse caso, tem um aperto para esse funcionário, por exemplo, Direito adquirido, você tem direito adquirido. Entendeu? Ele não perde o cargo. Não perde não. Seu direito de aposentadoria, tudo isso aí, essas perdas, essas coisas que tiver, se não conseguir interferir, não sei, talvez nem seja agora na época do Zé, pode ser no próximo prefeito, o que você não conseguir, né, administrativamente, né, só você buscar judicial comprovando, igual a gente tem férias, 10ª, da Câmara mesmo, você pagou diversos, né, nessa gestão. É o que eu disse, isso decorre até da lei penal mesmo. Não pode ter uma lei nova que ela prejudique, né, o direito adquirido. Então, A administração está lendo do Estado, Assembleia, eu pago uma participação. já cortou tudo. Auxílio e alimentação. Não, mas o feitão embora tirar a hora. Depois vem para cá, depois volta para lá e vai perguntar. Mas é isso, acho que do ponto de vista, só fazer mais uma citação, que é quanto à questão da responsabilidade do concurso, né, que o Zé Dormir colocou, as notificações eu já coloquei, mas eu também já falei que o processo de contratação vai se dar por via de um pregão eletrônico, né, então, se vocês acharem necessário também, vocês acompanham, mas se fica no portal Transparência, publicação para lá. O bônus eletrônico vocês conseguem até acompanhar a sessão, se quiser. Não tem problema nenhum, não. Tá certo? Eu acho que no mais é isso. Essas são as duas primeiras e essas 4 virão. Posterior a gente vai mandar também o do magistério, que não é direto aqui, até porque o plano nacional da lei do magistério ela diverge, e a gente é obrigado também a ter um estatuto de plano de carreira paralelo, até por conta das progressões, e isso aí decorre da lei federal, como eu estava dizendo. E, por final, a 415, que nessa parte aqui, nas disposições que ela diverge da lei, a gente tem alterado, ela está parcial. No que diverge. Exatamente. Exatamente. Não. É isso, no que ela divergir. Então, acho que é isso, presidente. Fica à disposição do plenário, dos vereadores. Se não tiver sido claro, se tiver eventual questionamento, eu permaneço à disposição. Doutor Tadeu, nós agradecemos ao senhor pelas suas explanações, suas explicações. Ele tirou muitas dúvidas nossas aqui. E eu queria passar também a palavra para o nosso assessor jurídico Cleber, para falar sobre um pouco também o que ele fala sobre, se ele está de acordo, se as análises dele foram positivas, se tem algum outro fundamento que a gente precisa melhorar. Boa noite, Tadeu, assessor jurídico da Câmara, meu colega de trabalho, vereador Rogério, Zé Dormir, Tonzinho, Mábio, Pochetinha, meu presidente Alex, Lado, vereador Elber, Vinícius, Cláudio, nosso secretário e demais visitantes. Pela análise que nós fizemos aqui, assim, até o questionamento meu é com relação à questão da constitucionalidade da lei,
se ela está inserida dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque aqui fala de teto. Então, assim, esses requisitos e esses quesitos foram analisados e o meu parecer foi pela aprovação. Agora, o meu parecer, ele não questiona, né, o valor de salário, mas ele analisa a questão constitucional da lei. E realmente, doutor, esse estatuto nosso, ele é bem antigo, ele é de 93, e eu fui secretário de Recursos Humanos, eu trabalhei com esse estatuto, e é um avanço aqui que nós estamos tendo na legislação. Eu já fui secretário de Recursos Humanos do município, já trabalhei com o Valdir, e o último concurso que nós realizamos foi em 2011, né? E 12 foi feito o chamamento. Então é um avanço, um concurso é sempre louvável, é sempre importante para o município. E de 12 para 25 já são 13 anos, né? Então está na hora também de ter muita gente que está aposentando e renovar os servidores do município. Então, na nossa visão, o projeto ele é legal, ele tem as questões dentro da Constituição e está muito bem elaborado também. Inclusive, um dos questionamentos nossos, até eu conversei com o Cláudio, o presidente, era com relação ao impacto. Mas quando nós vimos aqui na tabela de vencimentos que realmente não alterou nenhum salário, não fez o impacto da folha de pagamento. Então, assim, era um dos principais pontos do projeto, seria esse impacto que iria dar no orçamento. Então, foi um dos questionamentos que eu fiz, mas aí o Júlio já me ligou falando que não teve alteração no plano na tabela de vencimento, então não tem por que também ter um estudo, né, doutor, de impacto orçamentário. Então é isso. Meu parecer está aqui também, já vai ser passado para os vereadores e nós opinamos aí pela aprovação. Muito obrigado. Presidente, só fazer uma ressalva, se o senhor me permite, um pedacinho da fala do doutor Fábio aqui, que é essa questão da Previdência. E aí é uma terceira ou quarta questão aí que a gente precisa colocar e precisa começar a pensar, que a gente está vendo a alteração da legislação a nível do Brasil. Vamos ter reforma tributária que já está aprovada, ontem aprovou a questão do imposto de renda, e tem duas alterações relevantes na Previdência. Um regime que vocês estão vendo aqui no Estatuto, um município que é regime geral. Ou seja, as regras são as regras que regem o INSS, as regras não é nossa. Então tem um pensamento, ao meu ver até retrógrado do servidor, de não querer aposentar, quando a lei previdenciária, ela é a única que ela retroage para prejudicar nitidamente, porque os benefícios vai caindo, o Estado não vai conseguir manter os pagamentos. Então, quanto mais tempo o servidor ele deixa de procurar seu direito de aposentar, mais difícil vai ficando e com menos direito ele vai tendo, vai ficando mais achatado. Então, isso é um ponto que posterior eu gostaria que a gente pudesse discutir junto com a Câmara também, e aí sim, acho que a audiência pública seria interessante para mudar um pouquinho essa cultura, porque senão, quando vier essa última faixa, está todo mundo lá dentro, quando a regra muda lá, esse ponto não é nosso, aqui é regime geral, nós estamos vinculados ao INSS, aqui não é regime próprio, entendeu? Então, esse é um ponto bastante sensível. Eu percebo que tem já um bocado de servidor que tem tempo de serviço e se reluta em aposentar, mas se você esperar vai ficar pior, né? Então, se tivesse feito antes, quando eu tinha tempo, talvez estava melhor do que se fizer agora. E é uma coisa que nem o município, nem o Poder Executivo aqui, nem vocês podem atingir, porque você está falando de um regime de previdência que é geral, a lei já fala, aqui é vinculado ao INSS. Então,
E por certo, a gente acabou de ver, né, escândalos, coisas que estão acontecendo, que vão impactar diretamente. Então essa é uma discussão bastante relevante. Reforma tributária e reforma previdenciária que vai impactar diretamente no município e nos servidores. A gente querendo ou não, poder executivo, poder legislativo querendo ou não. Porque não parte de nós, não está no nosso alcance. Está aí lá. O que a gente pode tentar ajudar? Discutindo, trazendo uma orientação, né? Aproveitar que a gente está tendo essa orientação tão qualificada, né? Ao ponto de trazer também legislações modernas e travar esse embate tão logo a gente consiga publicar o concurso, nesse período de modulação, vereador, mobilizar os nossos servidores que já reúnem nessa condição, para que a gente possa ter também debates explicativos, né, fazendo com que também a gente possa aguçar um pouco o pensamento para assim, as perdas que de fato ocorrem, mas que podem ser piores quanto mais tempo demorar a poder também buscar esse benefício, esse direito, vai ficando mais difícil, né? Então é só uma questão que você colocou que eu achei pertinente. Também queria, doutor, até assim, a título de uma coisa que eu achei relevante aqui no projeto, é que eu não sei, aí o senhor é que vai falar que está mais o estudo mais profundo, quando o Vinícius fala que não teve aumento, que nós falamos que não tem aumento, mas na verdade o servidor efetivo, hoje os cargos aqui, eles estavam tão defasados que não era, porque pela legislação você não pode receber um salário mínimo, né? Você não pode receber menos do salário mínimo. E a maioria dos cargos aqui, o salário base era menos do mínimo. Então o que vai ocorrer? Com essa adoção aqui do salário mínimo, isso vai impactar para trás, ou seja, o servidor, por exemplo, o anuênio que ele tinha, por exemplo, ele tem 20 anuênios, era calculado sobre o base dele, agora vai ser calculado sobre o mínimo. Sim, esse é o meu entendimento. Eu queria tá. Então assim, é porque quando mas o que ocorre? Então quando, por exemplo, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? É que antes os salários aqui, auxiliar de serviços gerais, oficial de serviços gerais, esse pessoal recebia uma base. Aí tinha o quê? Tinha um abono, né, doutor? Mas o abono, o anuênio não incide sobre o abono. Então o que vai fazer? Com o mínimo agora, porque agora o salário, ao invés de ser, por exemplo, R$600, ele vai ser 1.518. Então vai incidir sobre ele. Então quer dizer, os efetivos vão ter uma certa mudança aí no salário para melhor. Né, doutor? É isso que eu estou entendendo? Ou se o senhor puder esclarecer para nós? Isso é natural. Isso é natural. Você está falando de uma legislação de 3 décadas, como eu disse, são 32 anos. Então, assim, por certo, vai gerar perdas, é o que eu disse aqui. Algumas coisas não dá para ser administrativo, outras coisas a gente vai ter que fazer uma regra, isso chama modulação. Então tem que fazer a modulação lá na frente e ver também, porque o município acaba se importando em parte, né? Guias, que às vezes foi previdência que foi calculada numa base, agora que a gente altera, tem que fazer as edificações, tem várias coisas que vai ter que fazer aí para poder ajustar. São 32 anos, né, de legislação, não é 3, né, 10, é um tempo muito significativo. Então, e o que eu estou dizendo com relação a essa questão da previdência é real, né? A gente está vendo a reforma da tributária já entra a partir de janeiro, a alteração de alíquota de imposto de renda já agora é real, e a Previdência, ela foi aprovada uma alteração estrutural na Previdência, e vem mais uma para adequar, né? Então, quanto mais tempo a gente demora também para discutir isso, né, e fazer também os nossos servidores entender também as eventuais perdas, é o que eu disse. Tanto a gente tem que ter um estudo para poder trazer de forma correta, chamar, como também nessa questão da previdência, porque aqui não é regime próprio, aqui a gente tem um regime geral, então a gente está vinculado às regras do INSS, todos os servidores estão aqui, então as regras de aposentadoria é por lá, né? Então é isso.
importante também é a data base, fazer o que agora vai ser estipulado. Né? Sim, já está específico aí. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Cleuber. Tadeu, muito obrigado sempre por atender nossas solicitações de comparecimento à Câmara para esclarecer as nossas dúvidas, de pontuar em relação às leis que são enviadas por aqui para essa Câmara, pelo Poder Executivo. Você está sempre à disposição para esclarecer da melhor forma possível. Eu agradeço também ao nosso assessor jurídico que também faz esse encontro com vocês, encontro de 10, para a gente discutir essas situações. A gente, como nós somos mais leigos em relação a essas leis, é importante que essa junção aconteça. Muito obrigado. Passo agora para as explicações pessoais e a tribuna livre. A palavra está na tribuna. A palavra está com o vereador do vereador Mábio, desculpa. Colegas vereadores, bom, colega, obrigado, Tadeu, pelas explicações, obrigado, doutor Cleuber. Colega vereador, igual o colega Rogério já antecipou, eu consegui uma emenda parlamentar para a construção de um bueiro lá na região do Barreiro. Muito feliz, quero agradecer de coração ao deputado Charles Bento, que atendeu o nosso pedido, já está na conta. Amanhã eu já vou sentar com a administração para mais gente poder começar as obras lá. Informar que o deputado Charles Bento vai encaminhar também R$80 mil, destinou para nós consertar o campinho que só sai ali, onde o meu pai fez lá, o saudoso meu pai, e mais 70 mil para adquirir um ultrassom. Em janeiro o dinheiro está na conta, e fez compromisso ontem. E ontem eu estive lá no Hospital dos Olhos levando o paciente, fui lá na Assembleia, consegui mais 50 mil com o deputado para janeiro para trocar os ar-condicionados da Escola Arthur Gonçalves do Prado e da creche Pedro Gomes. O deputado é um parceiro nosso aqui na nossa cidade. Eu já fiz mais de 30 procedimentos cirúrgicos lá no Hospital dos Olhos. Em dia sábado nós vamos levar mais 12 pessoas lá, junto com a parceria também com a prefeitura, porque sem a prefeitura não conseguia, que eles dão a condição para levar o pessoal até lá, o secretário Rafael, o prefeito Zé Carlos, e agradeço de coração a vocês estar dando essa assistência para nós. Eu acho, sim, teve um vídeo hoje aí que o vereador Vinícius cobrou do secretário de Finanças, surpreendeu. Ele está certo de cobrar, porque tem que dar melhoria para o povo, mas eu acho que ele tem que cobrar da pessoa certa, é o secretário de saúde, que é o competente da pasta, que é o carro da saúde, não o secretário de Finanças. Você entendeu? Parabéns, você cobrar, vereador, mas tem que cobrar da pessoa que é que administra aquela pasta. Secretário de Finanças administra a folha de pagamento, isso aí. E informar aqui nossos amigos aqui, que o deputado Bruno Peixoto também estive lá ontem, mandou um abraço para você, Rubinho, de coração, e vai também mandar o casco novo para nós de novo, vereador. Vai ver se faz o casamento da Sêmias, tá? Aí nós vamos anunciar lá. Aí como queria também que vocês olhassem, mudassem melhor para arrumar um local para prender os animaizinhos, que tem que ficar um dia antes, para caçar o resto do tempo. Demais, obrigado pelas palavras. Todos tenham uma boa noite. Passo a palavra para o vereador Vinícius. Parabéns, vereador Mábio, pelas suas conquistas. A gente fica muito feliz que você está fazendo esse tanto benefício para a nossa cidade. É sempre muito bem-vindo. Ressaltando a você aí sobre eu cobrar o secretário de Finanças um pneu por causa da saúde. Mas eu vejo você parabenizar o secretário de Finanças pela limpeza na cidade, não é ele que é o responsável, é o secretário de Transporte e Agricultura. Então, a conversa não bate. Mas, enfim, eu entendo muito você querer defender ele, você está no seu direito, mas as conversas, infelizmente, não batem. Você parabeniza o secretário de Finanças por limpeza na cidade, com a instalação de Matabu, mas não parabeniza o José Geraldo, que é o secretário de Transporte,
o Marcos Vinícius, que é o secretário de Urbanismo, mas eu só agradeço mais uma vez o presidente pela oportunidade da resposta. Muito obrigado. A palavra continua na tribuna. Pessoal, eu agradeço mais uma vez ao Dr. Cleudo, ao Dr. Tadeu pela presença, por ter tirado as nossas dúvidas em relação a essas duas leis muito importantes que chegaram em nossas mãos, para a gente dar agilidade. A gente vai antecipar as nossas sessões de final de mês para a próxima semana, para dar prosseguimento a essas leis que possam ter a publicação o mais breve possível no portal, para fazer licitações, para dar andamento ao processo do concurso. Agradeço a todos vocês que nos acompanham pela rede social, como sempre, façam sempre assim, sejam participativos, como vocês sempre fazem. Se tiver a oportunidade de vir aqui nos visitar também, de assistir de forma presencial, vocês serão muito bem-vindos, porque afinal de contas a casa é de vocês. Agradeço a todos os vereadores que fizeram uso da palavra, pelos questionamentos que fizeram em relação às leis, nos ajudaram também a mostrar para o nosso povo o compromisso que essa Câmara tem, a benfeitoria de um quadro geral da nossa sociedade, nesse ponto em comum, os nossos servidores. Não havendo nada mais a se tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á aos 7 dias do mês de outubro de 2025. Só pedir para ninguém sair, não vai ficar só ali.